E aí galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Conteúdos Ambientais. Eu sou o Fábio e hoje, finalmente, depois de muito tempo, nós vamos voltar a ter uma aula prática. Sim, nós vamos fazer a determinação de cloretos. E se você já sabe toda a teoria, já sabe tudo sobre cloretos, pula direto para esse tempo aqui, ó. Mas se você quiser aprender a teoria também sobre cloretos, nós vamos começar por ela e só depois nós vamos para a aula prática, beleza? Então, bora lá! Meus queridos, como vocês podem reparar, eu estou no meu escritório improvisado com muito eco ainda, com os azulejos originais, com a porta original e com um eco insistente, mas eu não posso deixar de gravar esse vídeo, tá bom? Finalmente nós vamos voltar a fazer uma aula prática e o assunto de hoje é cloretos. Cloretos, o que são cloretos? De onde vêm? Do que eles se alimentam? Sexta-feira nesse canal aqui. Então, olha só, vamos começar pelo seguinte. O cloro é um elemento muito reativo, muito eletronegativo e facilmente ele se liga com qualquer coisa e quando ele se separa, ele leva junto dele um elétron. Então, cloreto é o íon cloro, é o cloro que ganhou uma carga negativa e não soltou mais. Se você quiser ser mais preciso ainda, cloreto é o ânion do cloro, uma vez que ele é negativo, ele tem carga negativa. E ele é um dos íons mais comuns presentes na água. Ele pode estar associado na forma de cloreto de sódio, que é o mais comum, é o sal, cloreto de cálcio, cloreto de potássio, cloreto de magnésio. Ele vai apresentar várias combinações possíveis. E por que é interessante a sua determinação na água potável ou na água bruta? Bom, primeiramente que o cloreto ele é um ótimo agente de investigação. Bom, ele pode existir naturalmente na água, inclusive, como eu comentei, ele é o mais comum, mas águas doces com altas concentrações de cloreto indicam que provavelmente ela está recebendo também despejos de efluentes, podem ser domésticos ou podem ser industriais, mas águas doces, dependendo da sua origem, da sua conformação, elas não têm concentrações de cloretos tão altas assim. E se essa concentração começar a aumentar, é um bom indicador de contaminação, de poluição, ou seja, de despejo de efluentes. E como eu comentei, o cloreto também pode ter origem natural, como por exemplo, a partir da dissolução de depósitos de sais pela água, a partir da dissolução de rochas e também a partir da infiltração da água marinha em regiões costeiras, ali nas regiões de praia. Porém, lembre-se, ele é um bom indicador de descarga de efluentes. E quais são os problemas ambientais ou problemas para as pessoas que os cloretos causam? Bom, pessoas que não estão tão acostumadas com altas concentrações de cloreto no seu organismo, no que ingere, quando tiver contato com uma dose muito alta, pode acabar sofrendo um efeito laxativo em função desse íon. Outro problema também é que na água potável, o excesso de cloretos pode causar gosto. Por isso, na portaria de consolidação número 5, anexo 20, alterada pela portaria 888, o limite máximo de cloreto na água potável é de 250 mg por litro. E se você ficou um pouquinho confuso sobre o que eu acabei de falar, peraí, tá? A portaria que define os padrões de potabilidade da água ainda é a portaria de consolidação número 5, anexo 20. Mas, professor, um monte de gente se refere aos padrões de potabilidade da água de acordo com a portaria 888. A portaria 888 é uma portaria de mudança textual. Ela alterou o texto da portaria de consolidação número 5, anexo 20, mas ela não legisla sobre isso. Você pode ler lá, essa portaria só tem 3 artigos e dizem claramente que a função da portaria 888 é alterar o texto do anexo 20. Por isso, continue se referindo aos padrões de potabilidade da água de acordo com a portaria de consolidação número 5, anexo 20,
alterada pela Portaria 888 de maio de 2021. Beleza? Águas que têm excesso de cloreto também vão ser muito prejudiciais para as redes de abastecimento. Vai diminuir muito o tempo de vida útil dos materiais e com uma frequência muito grande eu vou ter que fazer manutenções e trocas. E também na água que é usada para irrigação, o excesso de cloretos não é interessante porque eles podem queimar as hortaliças, queimar as verduras, a planta fica amarelada, por isso não é interessante altas concentrações na água de irrigação. E também no tratamento anaeróbio de efluentes, o excesso de cloreto é prejudicial para os micro-organismos e o tratamento anaeróbio pode ser prejudicado. Joia? Uma coisa importante de comentar é que nem sempre o excesso de cloretos presente vai causar gosto imediatamente na água. Por exemplo, baixas concentrações de cloreto de sódio causam sim muito gosto na água. A água fica salgada muito facilmente. Mas com o cloreto de cálcio não é bem assim. Altas concentrações de cloreto de cálcio não causam gosto na água, tudo bem? Então o gosto em razão dos cloretos vai depender do tipo de sal e da concentração desse íon presente. E você sabia também que os cloretos não são removidos pelos métodos tradicionais de tratamento? Pois é. Para remover cloreto da água, nós precisamos de um sistema de osmose reversa, algum tipo de ultrafiltração, porque os processos convencionais não conseguem remover os cloretos da água. O método para determinação de cloreto ele é bem fácil e bem tranquilo. Nós vamos fazer uma titulação com nitrato de prata. A prata vai se dissociar do nitrato, ela vai ficar com uma carga positiva, desesperada para reagir com alguém que tenha uma carga negativa. E os cloretos têm a respectiva carga negativa. Então, na reação, a prata vai reagir com o cloreto, formando o cloreto de prata. Mas no meio nós vamos adicionar um indicador chamado de cromato de potássio, que também tem uma carga negativa quando ele se dissocia. Ele forma o íon cromato. Mas a reação com a prata é favorecida pelo íon cloreto. Então, enquanto tiver cloreto e prata, eles vão reagir para formar o cloreto de prata. Assim que todo cloreto reagir com a prata, a reação muda de sentido, muda de direção e a prata passa a reagir com o cromato, formando o cromato de prata. Esse composto ele tem uma cor marrom tijolo e ele é muito pouco solúvel em água, então a gente consegue ver ele se precipitando e o meio ficando avermelhado. É bem fácil, é bem tranquilo de entender e é um ensaio bem legal de fazer em laboratório. Beleza, então? Conseguiu entender a importância do cloreto para a saúde humana e também para as questões ambientais? Então agora que você sobreviveu a essa parte teórica, eu te convido para a parte prática. Vamos fazer o ensaio em laboratório e também no final da aula prática nós vamos fazer as contas para entender como que a gente transforma um volume na concentração de cloretos na água, beleza? Então eu te convido para ficar comigo aqui até o final. E bora então lá para o laboratório para fazer esse ensaio, beleza? Até daqui a pouco então. E aí galerinha, tudo bem? Então, estamos aqui no laboratório do Ceprocamp para a determinação de cloretos. É um ensaio bem fácil, bem tranquilo e ele também pode ser chamado de método de Moore ou ensaio argentométrico, método argentométrico. Ele recebe esse nome porque na nossa bureta vai a solução padrão nitrato de prata, cujo símbolo químico é Ag, argento. Por isso que ele também pode ser chamado de método argentométrico, tá bom? Como eu já comentei, é um ensaio bem tranquilo, titulação de volumetria, então chega de enrolação e bora começar isso aí.
Tudo pronto então, vamos começar a titulação. Dentro da nossa bureta nós temos a solução padrão de nitrato de prata, cuja normalidade é de 0,0141 normal. Anota esse valor porque no final vai ser muito importante. No nosso Erlenmeyer nós temos 100 ml de amostra e 1 ml da solução indicadora cromato de potássio. Logo que começar a titulação, a prata vai querer reagir preferencialmente com o íon cloreto presente aqui, formando o cloreto de prata. O cloreto de prata ele é um precipitado branco, mas muito solúvel na água. Então, logo que ele se forma, ele se dissolve. Enquanto tiver cloreto e enquanto tiver prata, esse precipitado branco e solúvel vai ser formado e vai desaparecer. Quando todo o cloreto reagir com a prata, a reação vai mudar de sentido. Ela vai dar preferência agora para a reação com o nosso indicador cromato de potássio. A prata vai reagir com o íon cromato, formando um precipitado vermelho tijolo e muito pouco solúvel, chamado de cromato de prata. Então, logo que essa coloração vermelha, que parece uma terrinha, começar a se formar aqui, é hora de encerrar a titulação. Por isso que é muito importante que nós façamos com muita calma, gota a gota, porque esse precipitado vermelho tijolo só vai se formar quando todo o cloreto tiver sido eliminado, tiver reagido. Então nós já estaremos no excesso do padrão. Por isso, a menor gotinha faz toda a diferença no resultado final. Finalizada então a parte prática, não esqueça de anotar o volume de solução padrão que você gastou e vamos fazer os cálculos para determinar a concentração de cloretos que havia aqui nessa amostra. Então, voltamos aqui para o escritório, para o estúdio de azulejos, para a gente poder transformar o volume lido na bureta na concentração de cloretos da nossa amostra. E é bem fácil. Acompanha comigo nesse slide aqui, ó. Para determinarmos a concentração de cloretos, nós precisamos saber qual é a normalidade do padrão que nós usamos. E o padrão que nós usamos foi o nitrato de prata, cuja normalidade é 0,0141. Para o nitrato de prata, inclusive, essa também é a sua concentração molar, tá joia? Então, em termos de mol por litro, a concentração da solução padrão também era de 0,0141. Essa normalidade eu vou agora multiplicar pelo volume de padrão que eu gastei na bureta, o volume gasto, e finalmente multiplicar por um valor constante de 35.450. E antes que você se pergunte, que número doido é esse? Da onde que ele tirou isso? Eu já te explico. 35,45 é o equivalente grama do cloreto. Você consegue essa informação na literatura, na internet, mas o átomo de cloro ele pesa 35,45 gramas por mol. E como ele só pega um elétron, então o meu valor de K na hora de calcular o equivalente grama é 1. Então 35,45 dividido por 1 dá exatamente 35,45 e esse é o equivalente grama do cloro, do cloreto agora no caso. Mas como a resposta tem que ser dada em miligramas, então eu multiplico esse valor por 1000. Então 35,45 viram 35.450. Por isso que nós usamos esse númerozinho na conta para converter o equivalente grama em uma concentração em miligramas. E finalmente, eu divido pelo volume de amostra, que no meu caso, para o meu ensaio, foi 100 ml.
E aí agora é só trocar as respectivas letras pelos respectivos números. Portanto, normalidade do padrão 0,0141. Volume gasto na bureta nesse ensaio foi de 7,5 ml. Multiplico por 35.450 e divido por 100. E o resultado é de 37,5 miligramas por litro de cloreto. Bem pouquinho, né? Na água potável, o máximo possível é de 250 miligramas, então nós estamos bem abaixo do recomendado para um padrão de potabilidade, tá bom? Bem fácil, bem tranquilo, falei para você que era bem simples e finalmente podemos gravar uma aula prática depois de tanto tempo, tá? E se você acompanhou até aqui, gostou do conteúdo, tem alguma dúvida, não concorda, discorda ou quer só elogiar ou criticar, deixa aí nos comentários que eu tento te responder o mais breve possível, tá bom? E se você puder deixar aquele joinha, aquele comentário, compartilhar esse conteúdo, eu também agradeço muito. Peço desculpas pelo eco, peço desculpas pela decoração, mas é o que deu para fazer hoje, beleza? Então por hoje é só, um abraço, um beijo, um queijo e até o nosso próximo vídeo.